tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarado. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salvo. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Amém, queridos? Vamos tomar o seu assento glorificando a Jesus. Queridos, para mim, uma honra e um prazer ministrar a palavra de Deus. Seja ele em qualquer lugar ou aonde for. Porque eu aprendi com a palavra e recebi através da palavra aquilo que nós vamos ministrar nessa noite para você. Queridos, todo mundo conhece a história da mulher com fluxo de sangue da filha de Jairo, dos milagres que aconteceram em sequência, um logo depois do outro. Só que existem coisas, a Bíblia é muito interessante porque ela esconde segredos esses que só o Espírito de Deus pode revelar àqueles que buscam esses segredos. E todo pregador tem que ter curiosidade, tem que pegar o texto, examinar o texto, analisar o texto, ter pelo menos um pouco de curiosidade, para questionar a Deus por que disso ou por que daquilo. E olhando a história dessa mulher, algo me intrigou. Por que, Deus? Porque ela resolveu tocar justamente na orla das vestes de Jesus. Por que ela resolveu tocar embaixo das vestes de Jesus? O que ela viu diferente? Eu dei um tema para essa mensagem. O tema da mensagem é esse: 12 anos e 12 milagres. Eu quero que você entre comigo pela história e vamos acompanhar o drama da mulher com fluxo e o drama de Jairo, que estava vendo a sua filha indo para um caminho que para muitos vai ser igual, para o caminho da morte. Queridos, antes de entrarmos nessa história, eu quero trazer a você. A Bíblia fala logo no capítulo 8, Jesus começa a ensinar e começa a falar por parábolas. Jesus sempre gostou de ensinar por parábolas. E num desses ensinamentos chegou Maria, a mãe de Jesus, com seus irmãos, e um dos discípulos disse: mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí, todo mundo conhece a história. Ele se levanta e disse: a minha mãe, meus irmãos e irmãs são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor e a praticam. Mais na frente, Jesus, depois de um ensinamento, ele entra no barco com seus discípulos, acontece uma tempestade no meio do barco, ele é acordado, manda o vento e o mar se aquietarem e se acalmarem. Vai para as regiões de Gadara, chegando em Gadara, encontra com o endemoniado gadareno, livra o endemoniado, volta novamente, e quando ele volta, a multidão já estava o esperando. Quando Jesus chega em terra firme, Jairo já estava indo ao mestre, sabia que o mestre estava chegando, ele recorre até Jesus e disse: mestre, a minha filha está
está à beira da morte, eu preciso da sua ajuda, do seu auxílio. Jesus disse prontamente que iria recorrer ao pedido de Jairo e começou a caminhar. Só que no meio do caminho, no meio do percurso, Jesus para, porque algo diferente acontece. Depois que Jesus parou e fez uma pergunta que Pedro logo respondeu junto com os seus: Senhor, tu está dizendo, faz uma pergunta, quem é que te tocou? Se todo mundo aqui está te oprimindo, te apertando. Quem me trocou foi uma mulher. Vamos conhecer um pouquinho da história dessa mulher. O drama dessa mulher começou quando ela tinha aproximadamente 14 anos de idade. Natural da mulher, ocorreu o fluxo cada vez. Naquela época a mulher tinha que ficar separada durante os 7 dias do seu fluxo, da sua separação. Era a lei Levítico capítulo 15, você vai ver as leis sobre aqueles que têm fluxo, homem e mulher. No caso dessa mulher, o fluxo era de sangue, era algo natural para a idade dela. Imagina aquela garota já mocinha, começando a planejar o seu futuro, sonhando com um belo casamento, com um marido que amasse de verdade.